Olá, boa tarde. Então, o nosso objetivo, o que nós desenvolvemos nesta hackathon foi com o objetivo de reduzir as desigualdades entre migrantes. Portanto, quando um migrante chega a Portugal, muitas vezes não sabe português, mas também não sabe inglês. E apesar de existirem associações que ajudam estes migrantes no processo de legalização e no processo de integração social, eles não estão a par destas associações e têm alguma dificuldade em encontrá-las e mesmo a falar com o CEF e com o Portal das Finanças. E então a nossa ideia foi criar um chatbot com o qual os migrantes podem falar e esclarecer algumas dúvidas. Nós desenvolvemos este website que apresenta os nossos chatbots e a nossa ideia, e de momento só desenvolvemos em Telegram, mas a ideia é também termos em WhatsApp e termos noutras línguas para além de inglês, porque de momento só temos em inglês. Portanto, eu faço start e posso dizer em que cidade é que eu estou a viver de momento. Insiro o meu número de telefone para me registar. E depois aparecem várias opções. Portanto, opções lúdicas, de integração social, por exemplo, jogar futebol. Posso escolher no calendário a altura em que eu gostava de jogar futebol. Não existindo nenhuma data, então é-me sugerida a opção de se eu quiser criar um evento. Isto porque, ao criar um evento, vamos escolher aqui 6 de junho, depois, quando outras pessoas tiverem interesse também em jogar futebol, elas podem se juntar e elas vão receber a notificação. Por exemplo, eu sou aqui, se for ver Cima Events, aparece-me que eu criei este evento e outras pessoas também o verão. E a ideia não é o nosso chatbot criar eventos, mas sim ajudar as pessoas a encontrarem-se. Muitos dos migrantes já usam o Telegram e o WhatsApp e, portanto, nós simplesmente estamos a adicionar uma extensão àquilo que elas já usam. Um, Outras coisas que nós também podemos fazer, por exemplo, aprender português. No momento não há voluntários, mas quando aparecem voluntários, nós podemos falar com eles. Job opportunities, também posso procurar um emprego, porque muitas vezes existe um ciclo vicioso que nós falámos com algumas pessoas que trabalham nestas associações ontem. Falámos ontem. Que o que acontece é que é preciso um visto para trabalharem, mas para trabalharem é preciso um visto de residência e, portanto, existem muitas complicações. E a nossa ideia com o que nós desenvolvemos é poder simplificar este processo todo. Podemos, por exemplo, o CEF, que é uma parte muito importante do migrante, que documentos são precisos, porque nós até falámos com um dos mentores que existem muitas situações em que às vezes vão a um sítio e afinal são precisos documentos diferentes e é preciso ir a outro sítio, portanto aqui temos os documentos, mas também posso procurar em que sítios é que existem o CEF. Como eu estou em Lisboa, aparecem vários sítios. E portanto eu posso marcar um appointment que não há, ainda não é possível, mas a nossa ideia é ser possível. E outra coisa também muito interessante deste chatbot é o facto de hora em hora ir passando algumas imagens e factos sobre Portugal. Também posso inscrever-me para ajudar, posso ensinar uma linguagem de programação, visto que nós vimos todos de informática, acho que faz sentido, mas também posso organizar visitas culturais e, portanto, agora aparece-me aqui que eu estou disponível. Quando uma pessoa estiver à procura deste tipo de atividades, hum, vai aparecer que eu estou disponível para ensinar uma língua. Hã, que mais é que eu vos posso explicar? Estou um pouco nervosa. Não sei se Mustafa, tu gostavas de falar, visto que também desenvolveste um pouco mais do chatbot, que eu acho que me adiantei, estava com muito receio que não tivesse tempo suficiente. Mas eu Um minuto. estou? Um minuto. Um minuto. Pronto. Eu acho que o mais importante do nosso chatbot é a questão de ver a integração social, porque o que acontece é que as pessoas quando chegam, por exemplo, nós até falámos com esta rapariga que trabalhava na associação, é que elas só conhecem a associação através de outras, então elas ficam muito dependentes da comunidade que conhecem. E acabam por serem criadas comunidades paralelas, a comunidade do Médio Oriente, a comunidade russa, ucraniana, e portanto a ideia é conseguirmos integrar estes novos migrantes nos hábitos culturais dos portugueses. Espero que tenham gostado da apresentação e se tiverem interesse, o chatbot está disponível, é só irem ao site e carregarem o site é este e podem fazer o vosso teste. Obrigada.
Muito bem, muito obrigado, equipa Power. Peço-vos que preparem a partilha do vosso ecrã. Vamos já de seguida passar a palavra ao júri para as perguntas. Se quiser. Eu gostava de dar os parabéns, acho que é uma ideia muito bem implementada. Eu gostava de vos perguntar se vocês pensaram como é que podiam ganhar dinheiro com isto. É a primeira e a única questão que tenho. Qual é que iria ser, do ponto de vista financeiro, como é que vocês iam trabalhar para conseguirem ganhar algum dinheiro com esta aplicação que parece muito interessante? Não sei, profitável mesmo, não era tipo alvo disto ganhar dinheiro, era ganhar outra coisa mesmo, era ganhar diversidade e ganhar acolhimento de novos recém-chegados a Portugal. Sendo eu sou recém-chegado, eu conheço o que é que eu passei, eu conheço também outras pessoas. Talvez eu estava tipo sortudo com o apoio que eu tive, mas há outros que não tiveram isso. Essa é a ideia de ter alguma ferramenta fácil de usar. Toda a gente tem acesso a esta coisa, ok? Acho que vai ser muito fixe para eles para facilitarem fazer os processos legais, para integrar na sociedade, não ficam presos nas comunidades para elas ou nos grupos em que elas estão cá quando chegam para cá. Espero que se responda. A nossa ideia é ser mais voluntária, ou seja, é mais com o objetivo de dar à comunidade e de integrar, porque acho que existe um grande benefício que nós portugueses podemos ganhar e também os migrantes. Acho que aprendemos imenso, expandimos os nossos pontos de vista, ganhamos imensa criatividade, o nosso espírito crítico aumenta e acho que monetizar uma experiência destas, não sei, quando nós começámos a Hackathon e vimos esta questão de reduzir as desigualdades, não foi a nossa prioridade. Acho que há muitas pessoas que têm interesse também em ajudar e que poderiam nos ajudar, por exemplo, na questão do árabe e do hindu. Mas pronto. A minha questão foi porque, como considero que o projeto é bastante interessante, há uma determinada altura em que os projetos precisam de algum músculo, e normalmente é sempre um músculo financeiro, para crescerem. E, portanto, a minha questão era só no sentido de tentar perceber como o projeto é muito interessante, se vocês poderiam eventualmente ter os recursos financeiros para o continuarem. É só essa Eu acho questão que, eu por fiz exemplo, a pergunta. Eu acho que fez muito bem fazer a pergunta, agradeço. Porque nós realmente não tínhamos pensado, mas, por exemplo, nós temos o CEF e também temos o ACM. E o ACM tem vários projetos de integração social. Eu acho que eles estão a fazer um bom trabalho. Eu estive a ler os relatórios para ver os dados e assim. A única questão é que eu não sei se eles estão lá a chegar da forma certa e de certeza que eles têm todo o interesse em chegar às pessoas, porque é muito importante haver esta integração. Portanto, eu não falei com eles, mas de certeza que se houver uma proatividade nossa para podermos ajudar estas associações e estas organizações, de certeza que eles estão de braços abertos para poder dinamizar o que eles já fazem, não é? Porque nós só queremos ser um veículo entre os migrantes e estas associações que já existem. Não sei se respondi. Tenho uma pergunta. Muito boa tarde, muitos parabéns pela vossa proposta. Uma das questões que vocês levantaram, e bem, tem que ver com, às vezes, a falta de comunicação das soluções. As soluções até existem, mas não são bem comunicadas. Vocês conseguem antecipar como é que vocês vão conseguir fazer essa diferença em termos de comunicação? Porque, suprindo essa questão, efetivamente este projeto tem muito interesse e, na verdade, até podendo complementar algumas das respostas que, como vocês apontaram e bem, o ACM, nomeadamente, já tem. Obrigado. Obrigada.
Então é o seguinte, como isto é um chatbot, ou seja, é uma coisa que pode ser adicionada pode ser adicionada no Telegram e no WhatsApp, é uma rede social que as pessoas já têm. Muitas destas pessoas que vêm de fora têm todas um telefone para poderem falar com a família, para se poderem orientar, é um objeto muito importante da vida delas. E, portanto, nós não estamos a pedir para criar, para instalarem nenhuma aplicação nova, nem estamos a pedir nenhuma. A única coisa que elas têm que ficar a par é deste chatbot. Mas isto é uma coisa fácil das pessoas instalarem e também é uma coisa fácil de haver alguma divulgação. Portanto, a questão de se nós tivermos financiamento, é fácil de fazer alguma divulgação e publicidade a nível das redes sociais que as pessoas já usam. E mesmo quando as pessoas chegam, por exemplo, de certeza que as pessoas que acabam de chegar fazem certos tipos de pesquisa e depois é uma questão de conseguir fazer esta publicidade a este tipo de pessoas que têm estas necessidades. E é uma coisa fácil, não é uma coisa que custe muito ter que instalar uma aplicação, assim, é uma coisa que elas já usam, experimentam, veem se realmente lhes dá jeito e depois, consoante a experiência delas, elas mantêm o uso. E depois também o passa a palavra que já é usado nos outros casos. Há uma coisa também mais. Imaginamos que havia duas pessoas que foram ligados através do nosso chatbot. Na vida real, sem o chatbot, ligar as duas pessoas vai ser é muito difícil, porque sempre, para alguém recém-chegado, sempre existe uma barreira com toda a gente ao redor dela. Sempre. Por isso, falar com outras pessoas que são diferentes, que vêm de cultura diferente, não é uma tarefa fácil. O que o chatbot está a fazer quando partilhar contacto entre dois, que é uma coisa muito simples, ela está só a baixar esta barreira. A gente já podem ter mais são mais corajosos para seguir e falar, ter uma atividade junto. Agora, como já temos a ver, é uma coisa, o chatbot consegue agora, consegue organizar jogos de futebol, consegue fazer viagens ou viagens culturais ou viagens mesmo para jardins, para falar, ou ir para o cinema, faz sugestões. Também uma das nossas coisas no futuro, coisa que não mencionamos, é uma das coisas no futuro, é adicionar um modelo de aprendizagem para ajudar a conectar as pessoas certas. Uhum. Sim, porque já existem eventos, houve numa conversa que eu e o Mustafa tivemos hoje de manhã, que existem vários eventos, por exemplo, no Meetup e no Facebook, em que as pessoas podem entrar, mas são eventos com muitas pessoas. E às vezes, quando são com muitas pessoas, fica mais difícil de nós criarmos amizades e, portanto, um jogo de futebol, assim, coisas mais pequenas, que é mais íntimo, é mais fácil e temos menos vergonha de falar com as outras pessoas, até porque nós sabemos que se elas estão a usar aquela aplicação, também têm interesse em conhecer outras, e a ideia do chatbot é não juntar imensas pessoas, mas juntos de pessoas que podem ir falando umas com as outras. Muito bem. Só mais uma questão. O chatbot foi desenvolvido este fim de semana. Foi algo que vocês criaram durante este fim de semana. Muito bem. Yeah. Muito bem. Noite toda. Boa.